Muitas pessoas me procuram para saber a qual família estelar ela pertence, de onde ela veio. Eu sou de Órion, sou de Sírius, a minha conexão é com os Atlantes, é com os Lemurianos, lembrando que a gente pode falar aqui de outros planetas, mas também de outras civilizações. E na verdade, o meu tema de hoje aqui com você é para te dar uma dica, para te dar uma informação extremamente importante dentro da sua história como ser humano. Todos nós vivemos pelo menos uma encarnação, nascemos pelo menos uma vez na civilização lemuriana. É sobre isso que eu quero conversar hoje. Meu nome é Vanessa Queiroz, eu sou uma mentora evolucionária e eu estou aqui para te ajudar a evoluir e ascender. Como eu acabei de dizer para você, você nasceu pelo menos uma vez, teve pelo menos uma experiência de vida na civilização lemuriana. E para você entender isso, obviamente, é preciso que eu te explique um pouquinho de como foi este processo de constituição dessa civilização. A civilização lemuriana é a terceira civilização constituída no planeta Terra. É o que a gente chama de terceira raça. E a gente pode dizer que num determinado momento, quando essa raça estava se constituindo, se formatando, nós recebemos a graça da visita de seres das Pleiades, as famosas e conhecidas mães pleiadianas. Elas se propuseram a estar no planeta nesse momento para que pudéssemos ganhar um plus na nossa constituição e na nossa estrutura de DNA, para que a gente pudesse vivenciar a experiência de evoluir e auxiliar o planeta Terra a evoluir e a crescer, fazendo parte da grande biblioteca vivente do cosmo, no sentido evolutivo. Então veja só, quando as mães pleiadianas chegam até a estrutura dos lemurianos que já existiam na época, com algumas raças presentes no planeta, elas trazem para nós uma alternativa já definida pelo próprio Conselho Intergaláctico, que é a alternativa de sermos seres que podem experimentar, a partir daquela alteração de DNA, a experiência de ser divino, ou seja, a experiência de evoluir através do livre-arbítrio, a experiência de acessar e conhecer a divindade dentro de cada um de nós. Isso só foi possível e só se tornou possível com a chegada das mães, com a mescla do nosso DNA da época como lemurianos com este DNA pleiadiano, de maneira que a gente constituiu a formatação que nós temos hoje, essa formatação de 23 pares de cromossomos que constitui a nossa estrutura biológica. Mas um pequeno detalhe que a nossa ciência hoje não reconhece ainda, que é o 24º par, que é um 24º par considerado quântico na nossa estrutura, que está justamente associado aos outros filamentos do nosso DNA que não são conhecidos pela ciência e toda a parte informacional que a gente carrega como um registro planetário desde que a Terra se tornou Terra. O fato de você saber que todos nós recebemos essa constituição dessa estrutura de DNA exatamente ali, naquele momento desse processo da constituição desse humano lemuriano, você acaba tendo a informação de que você esteve lá pelo menos uma vez. E por que eu falo isso? Porque exatamente neste processo, neste período da constituição dessa civilização lemuriana, é o período onde a gente passa a aprender a ser humano. As nossas almas, os nossos espíritos vêm de várias regiões do planeta, de várias dimensões, até corrigindo, não do planeta, mas do cosmo, ou seja, de várias regiões do cosmo e de várias dimensões diferentes, se propondo a vivenciar essa experiência aqui no planeta Terra, muitos para crescer e evoluir, outros para ajudar o processo de crescimento e evolução, muito mais do cosmo e em segundo plano do próprio planeta Terra. Então vejam que nós tivemos a possibilidade de experienciar
pelo menos uma vida como lemurianos, para que as nossas almas, para que os nossos espíritos aprendessem a viver num corpo humano, num corpo físico, com uma estrutura de matéria densa como a nossa, às quais esses espíritos já não estavam mais habituados, porque eles já viviam em condições diferenciadas em outros lugares. Após este processo e essa experiência de muitos de nós termos feito esse movimento, essa transformação, essa escolha, né, que eu costumo brincar, que a gente levantou a mãozinha e falou, vamos lá fazer esse movimento todo mundo junto. Após o momento que a gente escolheu este processo, aí sim, dentro de todo o movimento de crescimento da humanidade no planeta, nós fomos recebendo almas de N outros lugares. Mas, a princípio, todos nós que de alguma maneira sentimos esse chamado para entender este movimento de evolução espiritual, esse despertar evolutivo, é porque de alguma maneira passamos por essa encarnação lemuriana e recebemos essa estrutura. Todos nós precisamos passar por essa experiência para entender o que era ser humano. E quem nos ensinou isso foram as mães pleiadianas, juntos das mães lemurianas, que constituíram essa grande escola de aprendizado para essas almas se transformarem em humanos e darem continuidade no processo evolutivo do planeta Terra. Então era isso que eu queria te dizer hoje. Você já de alguma maneira passou por uma encarnação em Lemúria. Muitos de nós, aqueles que sentem um chamado para trabalhar com as tecnologias, que lembram das experiências em Lemúria, encarnaram mais de uma vez e muitas vezes permaneceram por milhares de anos dentro dos processos, dos grandes processos, das cavernas de cristal, da implantação das informações, da constituição dos discos. Então, quando a gente sente esse chamado muito forte, muito intenso, quando a gente sonha com Lemúria, quando a gente tem referências a respeito dessa civilização, muitas vezes isso está relacionado com o fato de você ter vivido mais de uma encarnação lá, ou vivido por muito tempo lá, trabalhando efetivamente neste movimento e em prol do processo de evolução da humanidade. Por algum tempo nós estivemos, podemos dizer, dormindo ou então desacordados nessa informação, mas agora fomos chamados a despertar para essa consciência novamente e as nossas memórias estão borbulhando e vindo à tona. Então, o que eu gostaria de comentar com você, né, e de reforçar para você, é que isso que você sente no seu coração, esse chamado que você não sabe explicar, está aí porque você foi um lemuriano. Ou, melhor dizendo, é um lemuriano. Um beijo grande e a gente se vê nas próximas.